Olá, tudo bem? Vamos iniciar a terceira aula de geometria plana. E nessa aula vamos falar sobre ângulos. Temos aqui um plano alfa. Esse plano alfa contém duas retas concorrentes. Essas duas retas concorrentes têm um ponto em comum, o ponto P. E queremos separar essas duas retas a partir do ponto P em duas semirretas. Separando a partir do ponto P as duas semirretas e o plano, temos que as duas semirretas elas dividem esse plano em duas regiões, a região 1 e a região 2. Daí, observe que na região 2 temos essa representação de uma abertura entre as duas semirretas. Na região 1, temos também um ângulo entre essa abertura das duas semirretas. Então, na região 1 e região 2, foram formados ângulos. O ângulo da região 1 e o ângulo da região 2. Mas, afinal, e o que é ângulo? Então, temos que ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Temos o ponto em comum entre duas semirretas e essa região formada, essa abertura, chamamos de ângulo. Então, temos que o ponto de intersecção das duas semirretas é o vértice do ângulo. A semirreta, um lado do ângulo, e a outra semirreta é o outro lado do ângulo. Então, temos o vértice e o ângulo. E essa região que está aqui entre os lados do ângulo, nós chamamos interior do ângulo. Daí temos que ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas. Medida de ângulo. Utilizamos o grau como unidade de medida de ângulos. Temos uma circunferência e essa circunferência é um ângulo de uma volta. Então, uma volta é 360 graus. A circunferência foi dividida em 360 partes e cada uma parte das 360 tem a medida de 1 grau. Se dividirmos essa circunferência ao meio, temos meia volta. O ângulo de meia volta mede 180 graus. Então, temos que 1 grau é uma parte das 360 partes. Também o grau equivale a 60 minutos. Em 60 minutos, utilizamos um tracinho ao lado da medida para indicar minuto. E 1 minuto vale 60 segundos. Os segundos indicamos com 2 tracinhos ao lado da medida. Radianos. Radianos é uma outra medida que utilizamos para medir ângulos. 180 graus equivale a π radianos e 360 graus equivale a 2π radianos. Temos que o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu raio é igual a 2π. Daí podemos ter que π é aproximadamente igual a 3,14 e 2π é aproximadamente igual a 6,28. De onde vem essa medida radianos? Essa medida radianos, ela vem do raio de uma circunferência. Então, temos que uma circunferência de raio unitário, vamos colocar um hexágono inscrito dentro dessa circunferência. Temos que cada lado desse hexágono é a medida do raio. Se o raio é unitário, medida 1, então temos que o raio percorre a circunferência 6 vezes. Então, 6 vezes fica faltando as sobras dos arcos. Cada lado do hexágono tem um arco da circunferência e essa diferença é aproximadamente 0,28. Temos que 6,28 é o comprimento de uma circunferência de raio unitário, assim como o equivalente a um ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta tem a medida de 360 graus e 2π radianos equivale a 360 graus, pois 2π é um comprimento de uma circunferência de raio unitário.
classificação de ângulos. Temos duas semi-retas e essas duas semi-retas elas formam um ângulo de 90 graus. Se duas semi-retas formam ângulos de 90 graus, então elas são perpendiculares. Temos que duas retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus e o ângulo de 90 graus vamos chamar de ângulo reto. Então observe essas duas outras semi-retas. Elas formam um ângulo alfa e esse ângulo alfa ele é menor do que 90 graus. Aí, se baseando no ângulo de 90 graus, temos que o ângulo formado menor do que 90 graus, vamos chamar ele de ângulo agudo. Agudo porque o ângulo ele é menor do que o ângulo de 90 graus. Agora temos duas semi-retas aqui e um ângulo beta. Esse ângulo beta ele é maior de 90 graus. Então daí, se temos um ângulo que seja maior do que 90 graus, vamos chamá-lo de obtuso. Obtuso porque o ângulo ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Agora observe essas duas semi-retas, elas se abriram e formaram um ângulo de 180 graus, ou seja, 2 vezes 90 graus igual a 180 graus. Esse ângulo de meia volta, a gente vamos chamá-lo de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, daí quando as duas semi-retas elas coincidem, então temos um ângulo de uma volta completa, um ângulo de 360 graus ou ângulo de uma volta. Nomear ângulos. Temos duas semi-retas ligadas em um ponto em comum e vamos pôr sobre elas dois pontos diferentes. Então temos que dois pontos diferentes e vamos nomeá-los. Temos o ponto O, o ponto A. Aí o ângulo formado entre elas vamos chamar de alfa. Então o ângulo alfa pode ser chamado ou nomeado dessa forma: AOB ou simplesmente AOB, sem o acento circunflexo. Geralmente utilizamos o acento circunflexo na nomeação de ângulo. Uma outra forma que podemos nomear o ângulo, temos aqui o ângulo entre essas duas semi-retas, podemos nomeá-lo simplesmente com uma letra minúscula latina. Então podemos chamar esse ângulo de ângulo A com um acentozinho circunflexo ou simplesmente A. Ângulos complementares e suplementares. Complementar. Ângulos complementares são aqueles cuja a somam 90 graus. Então temos o ângulo alfa e o ângulo beta e a soma desses dois ângulos eles somam 90 graus. Daí eles são complementares. Beta é complementar de alfa e alfa é complementar de beta. Aí temos que alfa mais beta é igual a 90 graus. Beta é igual a 90 menos alfa. E alfa é igual a 90 menos beta. Complementar de beta é 90 menos beta. E o complementar de alfa, 90 menos alfa. Suplementar. Ângulos suplementares são aqueles cujas suas somas somam 180 graus. Então temos o ângulo alfa e o ângulo beta. E alfa mais beta é igual a 180 graus. Então beta é igual a 180 menos alfa e alfa é igual a 180 menos beta. Aí temos que o complementar de beta é 180 menos beta e o complementar de alfa é 180 menos alfa. Ângulos explementares e replementares. Explementar, temos um ângulo de 180 graus e somando a 180 graus temos alfa. Temos aqui explementar de alfa é 180 mais alfa. Explementar de 180 mais alfa é alfa. Então, vamos tentar entender o que é ângulo explementar. Ângulo explementar é o ângulo que passa de 180 graus. Se passa de 180 graus, então esse ângulo é explementar. Então, temos que o alfa é explementar de 180 mais alfa. 180 mais alfa é explementar de alfa. Então daí temos um exemplo para ângulos explementares. Temos 180 mais alfa igual a 200
225. Então temos que 225 é 180 mais alto. Então, temos que esse ponto aqui tem uma medida de 225 graus. Aí essa medida de 225 graus passou de 180 graus. Então aquilo que passou de 180 graus é experimentar. Então dizemos que 225 graus é experimentar de um ângulo. Então temos que alfa é igual a 225, 180 passa diminuindo, alfa é igual a 45 graus. Então 45 graus é o ângulo que passou de 180. Então o experimentar de 45 graus é 225 graus e o experimentar de 225 graus é 45 graus. Replementar. Temos que a soma dos ângulos somem 360 graus. Se somam 360 graus, então chamamos de replementares. Aí temos que alfa mais beta é igual a 360. Temos esse ângulo vindo do zero até esse ponto, chamamos de alfa, e esse outro ângulo entre essas outras duas semi-retas vamos chamar de beta. Então alfa mais beta mede uma volta e essa volta é 360 graus. Daí temos que beta é igual a 360 menos o alfa e alfa é igual a 360 menos o beta. Então temos que ângulos replementares são aqueles que somam 360 graus. Congruência de ângulos. Temos o ângulo AOB e o ângulo AOC. Então temos que o ângulo AOB tem a medida de 40 graus e o ângulo AOC também tem a mesma medida, a medida de 40 graus. Se temos esses dois ângulos com a mesma medida, então dizemos que o ângulo AOB é congruente a AOC. Ângulos consecutivos e adjacentes. Temos aqui esses ângulos e vamos entender o que é ângulo consecutivo e o que é ângulo adjacente. Então temos que o ângulo consecutivos tem o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Adjacentes são consecutivos e não possuem pontos internos. Então o ângulo AOC, esse ângulo vermelho, ele é consecutivo com o ângulo AOB. Então temos aqui entre essas duas semi-retas dois ângulos. O ângulo AOC ele possui pontos incomuns com o ângulo AOB. Nessas outras duas semi-retas temos o ângulo AOB, o ângulo azul, e temos o ângulo COB. Então o ângulo COB, esse ângulo vermelho. Então temos que o ângulo COB ele possui pontos comuns ou pontos internos ao ângulo AOB. Então eles são consecutivos. Os ângulos formados entre essas outras duas semi-retas, o ângulo AOC e o ângulo COB, eles são consecutivos porque possuem o mesmo vértice e um lado em comum, mas eles são consecutivos e adjacentes. Observe que são ângulos que não possuem pontos internos em comum. Então temos que eles têm esse lado em comum, mas este ângulo não possui pontos internos, o ângulo vermelho, e o ângulo vermelho não possui pontos internos no ângulo azul. Então temos que eles são adjacentes. Vamos ao nosso primeiro exercício. Temos um ângulo mede metade de seu complemento. Então esse ângulo mede, daí vamos ter a resolução desse exercício. Temos que o ângulo, vamos chamá-lo de x, pois não sabemos a medida desse ângulo, então vamos chamar de x. X é igual a metade de seu complemento. O complemento de um ângulo é 90 menos o x. Então temos que o complemento dividido por 2. Então x é igual ao complemento dividido por 2. Prosseguindo, temos 2x igual a 90 menos x. Aí o menos x passa para o outro lado somando. Então vamos ter 3x igual a 90. Então
Então 3 que ficou multiplicando com x passa dividindo. Então temos agora x é igual a 90 dividido por 3. Então x vai ser igual a 30 graus. Segundo exercício. Temos o segundo exercício que diz qual é a metade de 15 graus, 19 minutos e 10 segundos. Então a metade é dividir isso aqui por 2. A resposta vamos proceder da seguinte forma. Temos que 15 graus dividido por 2 é igual a 7 graus mais 30 minutos, ou seja, 14 graus dividido por 2 é 7. Fica faltando 1 grau para 15. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Dividindo 60 minutos, fica 30 minutos. Então, 15 dividido por 2 é 7 graus e 30 minutos. Daí, 19 minutos dividido por 2 vai ser igual a 9 minutos. E sobra 1 minuto. 9 mais 9 é 18. Então, sobra 1 minuto. E 1 minuto a gente divide ele por 2, fica 30 segundos. Ou seja, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, dividido por 2 é igual a 30 segundos. E esse outro aqui, 10 segundos dividido por 2 é igual a 5 segundos. Então, temos agora que ficou 7 graus, 30 minutos. Soma com 9 minutos, fica 39 minutos, e 30 segundos soma com 5 segundos, fica 35 segundos. Assim, temos que 7 graus, 39 minutos e 35 segundos é a resposta desse exercício. Terceiro exercício, temos a medida x de um ângulo tem 80 graus a mais que a medida de seu suplemento. Determine x. Então, vamos ter a resolução. Qual é o suplemento de x? O suplemento de x é 180 menos x. Então, temos que x tem 80 graus a mais que o seu suplemento. Então, se tirarmos 80 graus de x, ele vai ser igual ao seu suplemento. Daí, vamos proceder da seguinte forma. X menos 80 é igual ao seu suplemento, 180 menos x. Daí, implica que, passando o x, que é negativo, para o outro lado, fica positivo, e x mais x é 2x. O 80 negativo passa para o outro lado positivo, então soma com 180, temos 260. Daí, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, temos x igual a 260 dividido por 2. Daí, temos que x é igual a 130 graus. Essa é a resposta desse exercício. É isso aí, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Se você gostou da aula, compartilha, se inscreva e deixe seu joinha. Até as próximas aulas.